Fala galera, vamos acompanhar junto com a turma do Gazeta Esportiva as últimas informações do Timão. Vamos ver como está a preparação do Timão para pegar o Cruzeiro e também Dorival, que está ameaçado no cargo. E o Timão já está de olho em Vojvoda para o cargo. Vamos acompanhar. Dorival já está ou não ameaçado no cargo? Eu acho que já está, né? Porque é uma coisa até que já transcende a opinião. Já tem informação de que o Corinthians estaria pensando nessa hipótese, né? Hoje o Osmar Stabile, presidente interino do Corinthians, deu uma entrevista dizendo que garante o Dorival Júnior, mas o repórter insistiu, mas até quando? O futuro a gente não sabe, futebol depende de resultados, ou seja, quando começa assim, é porque o gato já subiu no telhado, né, Xará? Mas não tem jeito, né, Xará, Marina? A lei da bola, né? A cultura do nosso futebol, infelizmente, é assim. E a cultura de um time grande como o Corinthians também é assim. É o divisor de águas, como nós dissemos ontem no mesa, né, Marina? Perdeu o clássico na Copa do Brasil pro Palmeiras, aí o Dorival não se segura. Há quem diga que se perder para o Cruzeiro já está meio assim, né? Já pode cair. Exatamente. Então, vamos ver. É por isso que eu vou chamar aqui Alexandre Silvestre e transferir essa pergunta a ele. O Silvestre está lá no Parque São Jorge para trazer esse noticiário do Corinthians. Silver, e aí? O técnico Dorival Júnior já está ameaçado? Boa noite para você. Está, para responder na bucha para você, Marina, boa noite. Galera que acompanha o Gazeta Esportiva, está sim, balança no cargo, mas antes quero registrar para vocês que assim que chegamos, eu e minha equipe, aqui ao Parque São Jorge, hoje por volta das 5h30, um carro de polícia estava saindo por este portão, segurança atenta também do pessoal que trabalha no Corinthians, porque haverá protesto aqui na próxima quinta-feira, mas é bom já ficar ligado. A partir da segunda-feira, a Gaviões da Fiel convocou um protesto para quinta-feira. Quem quiser se juntar a galera aqui na quinta-feira, na porta do clube, protestar em todos os sentidos, dentro e fora de campo. Caso de polícia no Corinthians, mais um. O Corinthians, no sábado, fez um boletim de ocorrência. Olha isso. Por subtração de documentos sigilosos dos arquivos físico e também digital do clube. Dentre os documentos, as faturas que vazaram do cartão corporativo da presidência. Caso o André Sanches está sendo apurado no Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo finalmente se manifestou publicamente através de nota nos últimos minutos, agora à tarde, dizendo que está apurando a história do André Sanches e de outros ex-presidentes. A reportagem completíssima para vocês no site gazetaesportiva.com, na apuração detalhada do Thiago Salazar. Voltando à questão do campo, vamos falar de bola. Derrota do Dorival Júnior, mais uma. A quarta dele no comando do Corinthians em 14 partidas, ganhou 6 jogos, empatou 4, perdeu o clássico, o time não decola, não avança, não reage e ele está balançando sim, como eu disse, o Osmar Stabile garantiu que pelo menos até quarta-feira ele continua, mas não dá para segurar nada em relação ao futuro, porque tudo depende de resultado. Mas contra o Cruzeiro na Neoquímica Arena, o técnico será, o que tudo indica, o Dorival Júnior, que falou a respeito dessa pressão toda já de bastidores para uma possível saída dele após a derrota para o São Paulo no sábado à noite. Pode falar aí, professor Dorival Júnior. Primeiro, no Brasil, você não tem essa condição de você poder estar tranquilo em sentido nenhum, nunca, em equipe nenhuma. Quem avalia meu trabalho está aqui, nosso diretor de futebol, o presidente. Eles têm essa condição. Eu acho que essa pergunta deveria ser dirigida a ele. Eu estou desenvolvendo o meu melhor dentro do Corinthians, buscando as correções, buscando a melhoria da equipe. As oscilações, elas acontecem e tem desequilibrado um pouco esse trabalho. Nós temos que encontrar um caminho que nos dê uma sustentação, uma segurança um pouco maior. Na grande maioria das equipes que eu passei, nunca tive esse tipo de problema. Estou enfrentando nesse momento. Agora é um fato que nós temos que conviver e trabalharmos para que a recuperação aconteça. E as especulações vão rolando, já se fala aqui dentro no nome do Vojvoda, que saiu do Fortaleza. Alguns dirigentes gostam dessa possibilidade, mas o Osmar Stabile garantiu o Dorival Júnior pelo menos até o jogo do Cruzeiro na quarta-feira em Itaquera. A multa rescisória do Dorival Júnior e a comissão técnica dele, o filho mais os profissionais que ele trouxe, a comissão toda custa ao Corinthians R$2 milhões por mês. A multa rescisória refere-se a um valor relativo a 3 meses de salário desta comissão técnica. Portanto, fazendo a conta, o Corinthians, se mandar embora o Dorival, vai ter que pagar ao mesmo R$6 milhões. Essa é a situação de momento do Corinthians e eu volto já para projetar o jogo contra a Raposa. Quem volta, quem não volta, quem continua machucado, e o momento continua muito complicado para os lados do Parque São Jorge, Marina.
Tá certo, Silver. Obrigada por essas primeiras informações. E aí, tá com vocês, meninos. O Dorival aí, os números que o Silver trouxe, tem 52% de aproveitamento aí. Perdeu o clássico e tem uma sequência, gente, complicada. E aí? Ô Marina, Xará, quando essas vozes da bola começam a ecoar, significa que o Dorival está mais do que ameaçado. Subiu no telhado. Infelizmente, porque eu acho ele um grande treinador. Para clube, né, a sua carreira é vitoriosa, né, Xará? Mas no Corinthians, realmente, ele não está bem. Dificilmente vai permanecer, até porque o Corinthians não tem esse timaço todo para poder vencer os adversários que vem pela frente, né, Xará? Cara, quando começa assim, 3 meses de trabalho, já essa pressão Alex, toda, tá por jogo. Desculpa te interromper, o Silver tá chamando, acho que ele tem alguma informação aqui, você já continua. Claro. Vamos ver o que o Silver... Pode falar, Silver. Para somar no debate, até para o Alex completar, o Miller também, você, Marina. Lembrando, o Osmar Stabile é o presidente interino. Dia 9 de agosto, daqui a pouco, vai ter a Assembleia Geral de Sócios para ratificar ou não o afastamento definitivo do empichado até aqui pelo Conselho Deliberativo, o Augusto Melo. Então, além da questão financeira, da multa rescisória, seriam mais 6 milhões para o Corinthians pagar. O Corinthians está vendendo almoço para comprar janta, nem o presidente é o definitivo. Dia 9, talvez mude de novo o presidente, volte o Augusto, ou o Conselho tenha que convocar novas eleições. Então é uma decisão muito delicada para se tomar nesse momento também, a demissão do técnico. Tá certo. E aí, Alex, com essa mais essa aqui? Não, na verdade, o Corinthians só se sustenta, o Corinthians só se mantém de pé, inclusive com chances de continuar na Série A, que tem que ser a prioridade nesse momento, pela sua própria grandeza. Se fosse um outro time médio, por exemplo, vivendo o que administrativamente o Corinthians vive, não se aguentaria, talvez tivesse falido, talvez tivesse fechado as portas. É muita coisa ao mesmo tempo para que as coisas sejam minimamente organizadas a ponto de manter um elenco caro como o do Corinthians de pé, sustentando uma comissão técnica como essa com o Dorival Júnior, que é ex-técnico da seleção brasileira. É a terceira folha de pagamento da Série A do Campeonato Brasileiro, só ficando atrás de Flamengo e Palmeiras, sem ter possibilidade de honrar essa folha de pagamento. Gente, é muito difícil. O Corinthians vive uma situação dramática. E repito, se não fosse a grandeza do próprio Corinthians, com a sua torcida, que está sempre presente, incentivando, sinceramente eu não sei o que seria desse Corinthians. E é lamentável. E a questão do Dorival Júnior que a gente estava falando aqui é só uma questão de tempo. A gente não sabe quando. Essa é a pergunta. Não é se vai cair, é quando vai cair. Pois é, que situação complicada, né? E outras situações complicadas também podem acontecer? E aí, conta uma coisa pra gente. O Yuri Alberto vai estar já à disposição do técnico Dorival Júnior para essa partida? Não vai. O próprio Dorival confirmou domingo à noite, sábado à noite no Morumbi, depois da derrota para o São Paulo, que o Yuri ainda tem etapas a cumprir. Ele continua na transição física e não encara o Cruzeiro quarta-feira. Aliás, o Corinthians, o Dorival pressionado, tem uma sequência dificílima. É o Cruzeiro na quarta em casa, né? O Química. Sábado à noite no Rio de Janeiro, o Botafogo. E na outra quarta, o primeiro mata do mata-mata de oitavas de final contra o Palmeiras, Copa do Brasil. O jogo em Itaquera. Para essa partida, talvez é o que o Corinthians deseja. É a meta interna do Departamento Médico e Físico do Corinthians. Contar com o Yuri Alberto, artilheiro do time na temporada, com 13 gols, se eu não me engano, para pelo menos estar à disposição para esse jogo contra o Palmeiras. Contra o Cruzeiro, não. E o Dorival não vê a hora do Yuri voltar, né, professor? Diz aí. Tem um jogador que é fundamental para que tudo isso dê certo. Chama-se Yuri Alberto. Nós estamos tentando reequilibrar a equipe com o Memphis, o retorno do Rodrigo, que está começando a voltar a uma normalidade depois de várias rodadas. É a terceira partida do Rodrigo apenas, depois de um longo tempo parado. Memphis está começando a retornar também depois de uma lesão que o tirou por um bom tempo. E eu aguardo agora de um jogador que é fundamental e que é responsável pela maioria dos nossos gols. Sem Yuri Alberto ainda no jogo contra o Cruzeiro, mas com o Memphis Depay, com o Rodrigo Garro. O Memphis, inclusive, treinou normalmente hoje na reapresentação dos jogadores, fez o regenerativo nas partes internas. Ele que não atuou mais de 45, 46 minutos, porque foi substituído no Majestoso justamente no intervalo da partida. Mateuzinho cumpriu a suspensão automática, fica à disposição, volta para o time, imagino eu. Em compensação, Ranielli tomou o terceiro amarelo, foi reserva no Clássico e não enfrenta o Cruzeiro. Michael machucado, lesão muscular, vetado pelo Departamento Médico. Tchau.
Valeu, Silver. Vamos comentar daqui a pouquinho aqui. Bom retorno para casa. Antes de vocês falarem, eu tenho... Agora. Não vai falar agora, não. Você segura aí, Alex. Um comentário, vai, rapidinho aqui. Ou não, diretor? Hoje é o chileno que está aqui no meu ponto. Vamos só falar que o Yuri Alberto faz muita falta. O Dorival tem razão. Ele mesmo admite que o Yuri Alberto faz falta. E é difícil você ver um técnico falar publicamente, reclamar da ausência de um jogador, né? Mas é um atleta que tem um nível muito superior aos demais. A falta que ele está fazendo para o Corinthians é nítida. Então, acho que também ele está se agarrando nessa ausência do Yuri Alberto para justificar a dificuldade que ele tem encontrado de colocar o time competitivo, de ver o time jogar melhor. É como se fosse uma desculpa, assim, né? Não dá. Eu não estou com os três ao mesmo tempo, né? O Yuri, o Garro e o Memphis, para fazer o time jogar melhor. Quando eu tiver os três ao mesmo tempo, aí sim, tem que ver se vai dar tempo, né, Xana? Exatamente. Essa é a diferença dele com o Ramon. O Ramon pegou as 9 vitórias no passado, esses três estavam bem, em plena forma, e a bola estava entrando. Diferente do Dorival. Ele tá sem o Yuri, mas com o Memphis e o Garro, meia boca. Aí não tem condição. Que coisa, né, gente? Aí do outro lado, a gente vai ver aqui, eu vou chamar aqui para encerrar o nosso giro de reportagem. Samir Carvalho, se você tá com bomba, já vai chegando. Chega chegando, meu amigo. Boa tarde. Então tá. André Hernandes, quem nos acompanha de primeira. Aliás, bomba com chocolate é uma combinação maravilhosa, viu? Bomba com café, viu, Luísa? É uma combinação maravilhosa. Mas em relação ao Corinthians, né, as informações que a gente tem, informações importantes, primeiro o Dorival Júnior. O Dorival Júnior começa a balançar no cargo de treinador do Corinthians. Por incrível que pareça, né, a diretoria faz uma avaliação que o trabalho do Dorival não é bom. Não é só a questão dos resultados, mas eles entendem, né, a maneira como o Corinthians tem sido derrotado das partidas, lembra bastante o estilo do Dorival na seleção brasileira, né? Eles fazem até algumas comparações nesse sentido, né? Conversando com pessoas dentro do Corinthians, e o time do Corinthians não reage, é um time sem alma, um time que não aperta na marcação, né? Eles sentem também falta de cobrança, e eu cheguei até a ouvir, né, que o Dorival, enfim, não deu certo no Corinthians, né? Parece que está com medo, às vezes, no banco de reservas de reagir, esse tipo de crítica que a gente ouve dentro do clube de Parque São Jorge. Então já há uma avaliação, né, em relação ao trabalho do Dorival Júnior. Tem um jogo muito complicado na próxima quarta-feira contra o Cruzeiro, né, o retorno do Cássio à Neoquímica Arena pela primeira vez para enfrentar, né, o Corinthians, né, para jogar. Vai ser a primeira vez que o Cássio retorna. E também depois tem Botafogo e tem Palmeiras. É uma sequência difícil, né, para o técnico Dorival Júnior. E o que ajuda a pressionar o Dorival Júnior no mercado também, no Corinthians, é o mercado. O Vojvoda está livre, né? A gente até falou semana passada, eu estive aí no estúdio, né? A gente até falou que o Vojvoda seria uma sombra para vários treinadores e ele agrada bastante no Corinthians. Tá? Eu conversei com pessoas lá dentro, gostam muito do trabalho do Vojvoda. Eu até perguntei se o Vojvoda, né, conseguiria, né, comandar esse elenco no sentido de vaidades, e eles entendem que sim. Citaram até o Léo Jardim, que também não é um técnico autoritário e tem, né, comandado o Cruzeiro. Enfim, só para vocês entenderem, né, o nível aí que está a situação do Dorival Júnior. Realmente, trabalho sendo avaliado, balança no cargo, e Vojvoda é o nome preferido. Tem a questão também das baladas e a pressão que está ocorrendo dentro do elenco. Não sei se vocês querem tocar a bola ou já posso ir direto, Luísa, você que manda. O Hernan também está com as apurações dele, então aqui a gente junta, faz um grande bem bolado de apuração. Hernanzito. A informação que eu tenho, e é importante trazer essa informação, que essa pressão em cima do trabalho do Dorival não vem da diretoria de futebol. Se depender, isso aqui eu posso afirmar com muita tranquilidade, se depender do Fabinho Soldado, Dorival não sai, não cai, mesmo com uma derrota para o Cruzeiro. Não é desejo do Fabinho Soldado demitir ou trocar a comissão técnica neste momento. O movimento que vem de crítica, de questão assim, de pressão em cima do trabalho do Dorival é da nova gestão, né? É da gestão do presidente que está interino e de quem está junto com ele ali. Vem muito mais dessa parte política do Corinthians do que propriamente do departamento de futebol. Lá dentro do Parque Ecológico, lá no CT do Corinthians, Fabinho Soldado não demite Dorival Júnior. Inclusive, acha um absurdo se isso acontecer. Não, o problema é que a nova gestão pode resolver juntar tudo num balaio só. Enfim, também acho uma coisa de você dizer, o Vojvoda é um nome muito querido, muito bem avaliado. É óbvio. Cara, o cara fez o trabalho que ele fez no Fortaleza, está no mercado... Isso é futebol brasileiro. Igual quando a gente fala, o campo fala, né? O trabalho fala.
Samir, quero te ouvir sobre isso, né? Se o futebol tenta blindar o Dorival, né, como é o desejo do Fabinho Soldado, que o Hernan está trazendo para a gente, isso não seria uma garantia de segurança para ele, porque eu quero te ouvir, né, se o próprio Fabinho também está ali, né, instável nesse momento por conta de toda a questão política e tudo que envolve o Corinthians nesse momento. A minha informação, né, ela vai ao encontro com a informação do Hernan. Em relação ao CT Joaquim Grava, o Dorival estaria blindado. O problema é que o CT está quente também, está sofrendo, né, pressão. O Fabinho Soldado, ele realmente não quer, né, não aceita essa demissão, caso ocorra, né, do Dorival, essa pressão. O que se ouve, né, de uma parte com menos força no Corinthians, viu, Luísa, é que deveria dar ao Dorival Júnior 4 reforços para depois pensar em cobrá-lo no sentido de demissão. Mas a parte que avalia dessa forma, vamos primeiro dar 4 reforços para o Dorival Júnior, depois a gente, né, continua a avaliação, se os resultados não chegarem, para a gente demitir ou não. Mas essa ala não tem tanta força como a ala do Parque São Jorge. A nova cúpula do Corinthians entende que o Corinthians tem que pensar rápido, que o Dorival não deu certo até agora e que vai precisar dos resultados nos próximos jogos. E o Vojvoda no mercado agrada demais. Eu cheguei até, repito, a fazer esses questionamentos em relação ao comando, né? O Vojvoda teria hoje bala na agulha para comandar esse time do Corinthians cheio de vaidades. Me citaram até o Léo Jardim como exemplo no Cruzeiro. Enfim, então eles gostam mesmo do Vojvoda e o Dorival está pressionado. E na questão do CT, o que pega? Os jogadores exageraram na balada. Isso já vem acontecendo já há algum tempo no Corinthians. A gente até um tempo atrás, os líderes dos Gaviões deram uma entrevista, né, falando que sabiam quem eram os jogadores, que estavam de olho, já mandaram o recado. Isso já está acontecendo no Corinthians há um bom tempo. E nessa semana houve balada de quinta para sexta. Isso dentro do Corinthians que chegou, tá? Essa informação eu apurei dentro da diretoria. E da sexta para o sábado também. E aí foi a gota d'água, porque o Corinthians jogou no sábado. Né? A balada de alguns jogadores ocorreu exatamente na madrugada de sábado. Isso incomodou demais, porque no Corinthians não tem concentração em jogos quando os jogos são na Neoquímica Arena, quando o Corinthians joga em casa ou quando o Corinthians joga na capital. Então não há concentração só para os jogos realmente fora de São Paulo, enfim, fora de casa. E isso foi adotado pelo Emiliano, junto com o Fabinho Soldado. O Emiliano e o Ramon já foram embora, é claro, todo mundo sabe disso, mas o Fabinho Soldado decidiu manter, né, o Corinthians sem as concentrações para jogos dentro de casa e na capital. E agora o Fabinho Soldado está sendo pressionado, né, a voltar com as concentrações no CT Joaquim Grava. Então aqueles jogadores que... vai lá, PVC. Tem uma contradição em termos nessa história, só que é a seguinte. Tudo bem que a concentração é no CT, não é no hotel. Mas você gasta comida e lavanderia, né? Então vamos lá. Não é como gastar com hotel, mas você gasta, algum custo tem. Quanto custa demitir o Dorival e trazer o Vojvoda? Olha só, essa é quentinha, viu? Não dá nem para guardar notícia, né? Eu apurei, falei, vou escrever essa coluna mais tarde, o PVC já me arrebentou, vou divulgar agora e daqui a pouco eu escrevo para minha coluna, então. Aqui é assim, tem que ser de primeira, Samir. Tem dessa não guardar notícia aqui, não. A gente vai arrancando, vai puxar pela língua. Olha só, a multa do técnico Dorival Júnior, ela está avaliada em 8 milhões de reais. São 3 salários do treinador. O Dorival ganha um pouco mais de 2 milhões de reais. Contando luvas, salário, tudo no pacote, vai dar cerca de 8 milhões de reais. Tá? Chegaram a falar entre 7 e 8, porque tem alguma conta para fazer, que eu não sei que tipo de conta é, mas pode chegar a 8 milhões de reais. Então a resposta é essa, o PVC. Se o Corinthians demitir o Dorival hoje, no mínimo 7 milhões o Corinthians vai ter que pagar. E ele vai gastar mais para trazer o Vojvoda, que não vai ganhar em real. Simplesinho assim. Então, assim, primeiro, para um clube que precisa equacionar contas, é uma coisa que eu falava na época do Flamengo, o Flamengo que demitia técnico 2 vezes por ano. Se você demite o técnico 2 vezes por ano, demite quem contrata. É verdade. Já demitiram quem contratava, que era o Augusto Melo. Mas demite quem contrata. Nesse caso, quem está demitido não é o Fabinho Soldado. Então, cara, você vai fazer o quê? Você vai ficar gastando rescisão e contratação. O Dorival tem 14 jogos. 14 jogos.
E aí, PVC, aproveitando sobre essa questão financeira, vou trazer o superchat aqui do Lucas Casanova, que está acompanhando a gente pelo YouTube, para saber desse assunto também que está fervilhando no Corinthians. Ele fala, não seria bom negociar o Memphis, mesmo que por pouco, para economizar 60 milhões em 12 meses? Além de ele, aí na visão dele, contaminar o grupo, entre aspas. E aí, Samir, já queria te perguntar sobre isso, o Hernan já trouxe no início do programa também a visão dele, ele estava lá acompanhando o jogo, né, no Morumbi, então essa saída do Memphis acabou gerando um certo clima, né, o jogador saiu, foi substituído pelo Dorival e a gente pode até debater aqui se era justa ou não a saída do Memphis, mas ele vai logo para o vestiário, ou seja, ele não acompanha o time, né, o jogo todo, isso não pegou muito bem. Como é que está essa relação Memphis e Dorival? O Dorival falou ali na coletiva, qualquer um pode sair, mas isso está pegando também no Corinthians? Aliás, o Hernan tá em todo lugar, né? Tá no Fortaleza, tá no Morumbi, tá nas escadarias do UOL. Ele tá em todo lugar. Ele é onipresente. Ele me matou subindo as escadas aí do UOL. A relação do Memphis com o Dorival Júnior é a mesma com a cúpula do Corinthians com a diretoria. Ela, assim, em relação ao Dorival, até que dá para contornar. É o técnico, tudo, só que o Memphis não gosta de ser substituído. E o Dorival é o treinador que mais substituiu já o Memphis. É o único que talvez bateu de frente nesse sentido. Eu tenho uma apuração que um jogo que o Ramon Dias, o Emiliano, ele substituíram o Memphis, acho que foi num jogo em Santa Catarina, o Memphis simplesmente saiu depois do jogo, fez muito parecido com o que fez no Morumbi. Só que nesse caso ele foi pro ônibus, e antes de todos, ficou lá dentro do ônibus, e até pegou mal pro Emiliano e pro Ramon, porque os jogadores viram, isso o jogador me contou, eles entraram no ônibus, parece que foram pedir desculpas pro Memphis. Então, assim, o Memphis não gosta de ser substituído. Então, assim, eu não tenho informação que existe hoje uma treta, né, entre o Dorival e o Memphis, mas dá para imaginar que o Memphis não está curtindo muito o Dorival por conta disso, né? Não é a primeira vez que o Dorival Júnior substitui o Memphis, coisa que o Ramon e o Emiliano pouco fizeram na passagem do jogador, né? E se merece ou não é outra discussão. Agora, a questão do Memphis, volta àquela informação que eu trouxe com exclusividade na semana passada. O Corinthians sonha refazer o contrato do Memphis. O Corinthians sonha também hoje que chegue uma proposta para o Memphis, porque o Corinthians não vai fazer força nenhuma, não tem esse negócio, vai ter que pagar a multa para sair. Se o Memphis falar para o Corinthians, eu quero sair, o Corinthians vai liberar na hora, seja com proposta ou sem proposta. Então, é aquilo, com o Memphis está bom, sem ele melhor, hoje no Corinthians, na visão da alta cúpula. Renovar o contrato do Memphis significa ter o Memphis e pagar o salário do Guinegão. É isso, basicamente é isso que o Corinthians quer. Basicamente é isso que se quer. Agora, assim, vamos precisar avisar, o Memphis não gostar de ser substituído, a gente precisa avisar isso para o Mourinho, para o Simeone e para o Xavi. Porque quando ele saiu do Manchester United, quando ele saiu do Barcelona e quando ele saiu do Atlético de Madrid, ou ele estava no banco, ou ele estava indo para o banco todo jogo. No mesmo caso, o único lugar de onde ele saiu e não estava indo para o banco foi no PSV, que ele foi campeão holandês em 2015, e no Lyon, que ele foi semifinalista da Champions em 2020. Porque do Manchester United, do Barcelona e do Atlético de Madrid, os últimos jogos dele, ou ele ia para o banco, ou ele saía do banco para entrar no segundo tempo. Você está falando um recorte de 10 anos, né? Sim. Eu conversei com o Fabinho Soldado lá em Fortaleza, antes do jogo, isso, entrevista, né? E eu perguntei para ele sobre a tentativa do Corinthians de diminuir o contrato do Memphis para sair mais barato por mês. E a resposta dele foi uma resposta, não, essas são questões internas que a gente resolve aqui e tal. Então, assim, para mim ficou muito claro que ele não quis dar algum detalhe ou falar sobre o tema, mas que, de fato, o Memphis é um jogador importante, ele é um jogador que já salvou o Corinthians, já chegou a fazer a diferença, principalmente no ano passado e no começo desse ano, mas é muito apertado o cinto em relação a ter que pagar para ele 6 milhões. Isso é claro. E há nos bastidores muito essa guerra fria, vamos dizer assim, em relação ao pacote Memphis na questão financeira. Eu acho que tem uma coisa, e aí o Samir pode dizer, a pergunta está acabando de ser rápido aqui, mas assim, a impressão que eu tenho também é a seguinte, e é uma coisa que acontece em muitos clubes. O Fabinho, ele foi muito fundamental para o Corinthians, conseguiu o que conseguiu no ano passado, chegar na Libertadores, ele era o chefe do futebol. Se alguma coisa deu certo na gestão Augusto Melo, foi o Fabinho. Bom, ponto parágrafo. Hoje, você tem o Fabinho como um sobrevivente da gestão Augusto Melo. Então, você tem uma nova diretoria que não sabe o que ela quer fazer. Ela não sabe nem se ela vai fazer. Porque depende do dia 9 de agosto, que vai ser a votação do impeachment. E depois de definir o que vai acontecer, se o Estado ele fica até o final do mandato do Augusto Melo, se ele convoca eleições em 100 dias, o que vai haver. Então, o Fabinho hoje ele é um sobrevivente. E como sobrevivente, ele perde um pouco da credibilidade que ele tinha, inclusive porque o jogador começa a perceber que ele não está resolvendo mais problemas como ele resolvia antes, porque ele tem que pedir autorização para uma diretoria que manda nele. Isso quebra vestiário. Foi o que a gente falou na semana passada. Isso quebra vestiário.
Porque você, não é que o Memphis, o Fabinho vai chegar no Memphis e vai dizer, o Memphis, que história é essa de sair e não voltar pro campo? Onde você foi? Tá louco? Você tem um compromisso, você é um símbolo do clube. Ele vai dizer, símbolo de qual? Do quê? Qual? Quem é meu chefe? Claro que ele não vai dizer isso dessa maneira, mas está implícito isso. Isso quebra vestiário. Isso derruba o resultado. Isso tira compromisso. Isso acaba com o grupo de jogadores dentro do vestiário. Mas ele poderia ter uma postura não pensando no chefe, mas nos colegas, né? Sim. No sentido coletivo de time, né? De estarem no mesmo barco. Mas à medida em que você perde esse sentido coletivo, isso se perde do vestiário. E aí você não vai pedir para sua estrela, não, você é o meu exemplo. Vem aqui, mas exemplo para quem? Tá. O Corinthians acertou nesta segunda-feira o pagamento da primeira parcela do acordo firmado na Câmara Nacional de Resolução de Disputas, CNRD, para quitar dívidas com clubes, empresários e jogadores. Porém, o valor repassado pelo Timão é contestado pelo Cuiabá, maior credor do processo, com 18 milhões a receber. A diretoria do Corinthians pagou o valor mínimo estipulado para cada processo, 150 mil. Porém, o Cuiabá entende que teria direito a receber 750 mil. Já procurei a CNRD e me confirmaram que a nossa interpretação está correta. Se o Corinthians não complementar o valor pago a tempo, ainda nesta semana será punido com transfer ban, proibição de registrar novos jogadores, afirma Cristiano, presidente do Cuiabá. Em acordo homologado em abril deste ano, a CNRD informa que o painel julgador entende ser razoável que o plano coletivo do Corinthians seja integralmente pago em 6 anos, ou 24 parcelas trimestrais, todos dia 17, sendo a primeira parcela em 17/7/2025 e a última em 17/4/2031. Em outras palavras, o valor total devido em cada processo, valor principal e honorários advocatícios, deve ser dividido em 24 parcelas que serão pagas trimestralmente, a começar pelos 3 meses após o deferimento do plano. Porém, logo na sequência, há a seguinte informação. Adicionalmente, determina-se que a cada pagamento seja destinado um valor mínimo por processo, até o limite do crédito daquele processo. Para tanto, o painel julgador determina que o valor mínimo a ser pago por cada processo atenda parcialmente à proposta do Corinthians, devendo ser considerados os seguintes pagamentos mínimos, limitando ao valor do crédito. Mais à frente, o painel julgador da CNRD afirma que tem ciência que a primeira parcela pode ficar robusta, mas deve-se considerar que ela não é desproporcional, sobretudo quando se considera que desde novembro o Corinthians tem as sanções suspensas, podendo preparar o seu caixa para esses pagamentos. A reportagem do GE pediu uma posição sobre o caso à diretoria corintiana. Assim que houver resposta, essa matéria será atualizada. O plano acordado na CNRD afirma que, se a falta de pagamento acontecer reiteradas vezes, o Corinthians pode sofrer o transfer ban por pelo menos 6 meses, sem a possibilidade de suspensão mediante a regularização.